Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para a palavra do Senhor. Eu quero estar com Cristo. Salmo 103, versículo de número 8. Salmo 103, versículo de número 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. O Senhor é misericordioso. Amém. O Senhor é. Eu quero continuar nesse tema sobre a misericórdia de Deus. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Que está dando um eco. Que tal? Sobre a misericórdia de Deus. No encontro passado, eu destaquei a manifestação da misericórdia de Deus quando nós pecamos. E eu falei bastante sobre até mesmo quando o Senhor corrige, traz a correção, como foi no caso de Israel, quando levado foi para o cativeiro, Deus estava agindo com misericórdia, porque naquela correção, ou por meio daquela correção, alguns então cairiam em si, se arrependeriam, deixariam seus pecados e voltariam para Deus, porque eles estavam distanciados, perdidos e não se apercebiam. Estavam, portanto, condenados e não se tocavam. A correção fez com que muitos acordassem para o seu estado, se arrependessem e se voltassem para Deus. Deus, eu disse, Ele age com misericórdia para conosco quando nós, em pecado, merecemos a retribuição devida, que é a punição, mas Ele é longânimo, Ele nos dá tempo para que nós nos arrependamos, e não apenas tempo, Ele nos conduz ao arrependimento, Ele nos leva ao arrependimento, para que então Ele possa nos perdoar e nos livrar, portanto, das consequências do pecado. A maior delas é o afastamento da presença dEle, é a morte espiritual. Hoje eu quero falar de mais 2 pontos acerca dessa misericórdia manifesta e também de 2 implicações. Pronto, no livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo 34, nós temos o registro que diz: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão,
e teve compaixão. Compaixão é sinônimo de misericórdia. E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Veja, nesse caso, a compaixão é uma intervenção de Deus para aliviar o sofrimento. É Deus sentindo dó daquele que está em aflição, daquele que está em angústia. E Ele intervém, Ele se compadece e Ele intervém. Esse é um exemplo. Em Marcos capítulo 8, versículo 2 e 3, já é da outra multiplicação dos pães, Jesus está ali ensinando-os. E Ele se compadece daquela multidão de novo, porque percebe que aquela multidão já está há algum tempo com Ele e está com fome, está faminta. Ele vê a necessidade, ele vê, no caso, o que aquela pessoa está sentindo e se compadece dela. No caso, a multidão toda, ele se compadece e ele provê, por meio do milagre, os pães e os peixes. Então veja, Deus é misericordioso para conosco quando nós estamos precisando de socorro, quando nós estamos em algum tipo de sofrimento. Não pense que Deus vê e nada sente. Ele tanto sente como Ele estende as mãos para socorrer. Ele estende as mãos para nos auxiliar. Ele estende as mãos para nos abençoar. Ele se compadece e Ele nos ajuda. Amém? Eu vou retornar esse ponto para ainda ficar mais claro, porque dois textos me chamam muita atenção. Qual o ponto? A misericórdia de Deus se revela quando Ele concede perdão. Ele concede perdão ao arrependido, mesmo que, por mérito, o arrependido, na verdade, é um pecador. Amém? Mesmo que por merecimento, este pecador, ele mereça o castigo, o juízo, a punição devida. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus se manifesta justamente quando Ele concede o perdão. Isto porque, pelo pecado, deveríamos receber a punição. Porque isto envolve outra característica de Deus, outra virtude divina. O que Ele é justo. Ele é justo. Sendo justo, Ele vai tratar corretamente, com retidão, todas as coisas. A Bíblia não apenas diz que Deus é justo, Ele é o justo juiz. Portanto, Ele vai julgar sempre com justiça, e principalmente sendo Ele o padrão de justiça, de retidão. A partir dele mesmo, Ele julga com retidão e justiça todas as coisas, as ações do homem, as relações do homem, entre os homens e com Ele. Então, preste atenção no que eu estou falando agora, porque existe essa característica da natureza de Deus, que Ele é misericordioso, portanto Ele se compadece
e Ele auxilia, Ele ajuda, Ele socorre, Ele age trazendo auxílio, alívio às dores do aflito. Só que, quando diz respeito ao pecado, há uma questão que precisa ser pensada, porque Deus é misericordioso, mas Ele também é justo, e é justo juiz. Ele não pode apenas chegar e perdoar o pecador, porque ele estaria contrariando a sua justiça e até sendo injusto. Você está me entendendo, sim ou não? Mas vamos testificar nas Escrituras acerca de Deus ser justo. Isso é uma característica de Deus. Deuteronômio 32:4 está escrito: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. É justo e reto. Salmo 7, versículo 11 diz: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Por que ele sente indignação todos os dias? Porque o ser humano, ao contrário de Deus, devido ao pecado, não é justo, não é reto, comete injustiça. Deus, que é justo juiz e juiz de toda a terra, ele vê a injustiça e ele se indigna. Como é juiz, ele tem que agir com justiça, sim ou não? Ele tem que julgar. Gênesis 18, 25, a parte B, a parte final do versículo diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Então veja, por ser justo, Deus sempre age de acordo com aquilo que é reto, certo, pois Ele é o próprio padrão supremo daquilo que é justo. Em razão de ser justo e correto, Ele precisa tratar as pessoas como elas merecem, punindo aquilo que é contra Ele, o pecado. Veja, porque Deus é justo e é juiz, Ele precisa, é dever, tratar as pessoas como elas merecem. E qual é a recompensa do pecado? Existe alguém aqui que não peque? Qual é a devida retribuição do pecado? O que disse Paulo acerca daquele que peca? Em Romanos capítulo 6, eu acho que é o versículo 23, eu confundo o 23 com 26. Porque o salário do pecado é... E o dom gratuito de Deus? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o salário do pecado é a morte. A recompensa devida àquele que peca é a... Por ser reto, por ser justo juiz, Ele tem que tratar a cada um segundo as suas obras, os seus méritos. E por causa dos nossos pecados, nós merecemos da parte de Deus o seu juízo, sim ou não? Então veja, Deus quer agir com misericórdia, mas Ele tem que agir com juízo. E por que Ele tem que agir com juízo? Porque nós pecamos. Tratar as pessoas conforme elas merecem. No livro de Ezequiel, capítulo de número 33,
Versículo de número 18, nós vamos ler o 33 do 18 ao 20. Diz assim, ó: desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade, portanto o pecador, ímpio dos seus pecados, e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso. Todavia vós dizeis, isso o povo desviado de Israel naquela época, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-eis, a resposta de Deus, julgar-vos-eis a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Eu vos julgarei conforme os seus caminhos, segundo as suas obras. Deus está falando, eu darei a paga de cada um, a recompensa de cada um, conforme o seu proceder. Se é ato de injustiça, se é ato de pecado, é morte. É o que nós merecemos. Quando pecamos, é o que merecemos. E Deus nos tratando assim, Ele não está sendo injusto. Pelo contrário, Ele está sendo reto, justo. É tremendo isso, irmãos. Porque quando a gente entende essa verdade, primeiro, a gente também cria temor. Temor. Deus, por ser justo e justo juiz, Ele punirá devidamente os meus pecados. Primeiramente, cria temor. E o temor é bom porque ele nos ajuda na prevenção do pecado e nos ajuda depois, se pecarmos, na busca do perdão. Estão me entendendo? Eu vejo isso nas palavras de Davi. Quando Davi cai em si acerca do pecado que cometera, ele vai escrever um dos salmos mais lindos das Escrituras, que é o Salmo, não é o 91, que não foi Davi que escreveu, e não é o 23, é o Salmo 51. E no Salmo 51, ele entendendo que Deus é justo, mas entendendo que Deus também é misericordioso, ele busca em temor, mas ele busca em temor a misericórdia. Mas ele em temor, ele sabe, eu mereço, eu sei o que eu mereço. Eu sei o que eu mereço a tua punição, o teu castigo. Mas ele diz o quê? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha que lindo, ó. Ele entende, irmãos, eu estou levando vocês ao conhecimento de Deus. Se você entender que Deus é só misericordioso, você pode cair no erro de andar de qualquer jeito. E aí, andando de qualquer jeito, você não vai escapar de Deus, porque Ele também é justo. Tem que conhecer tudo acerca de quem Ele é, para poder então andar segundo o coração dEle. E até quando for buscar a misericórdia dEle. No versículo de número 1, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele está dizendo, tem misericórdia, ele dizendo, eu sei o que eu mereço.
Eu sei o que eu fiz. Eu sei qual é a recompensa pelos meus pecados. Mas eu estou apelando para a tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que é que ele diz no 4: contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi está dizendo: eu sei o que eu fiz e eu sei o que mereço. Portanto, se tu agires com justiça e me julgares com justiça, tu estarás sendo somente quem tu és, justo. O que eu pratiquei, dá ao Senhor todo o direito e dever de me julgar com justiça. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Se o Senhor me castigar, o Senhor está sendo Deus, porque essa é uma virtude que a ti pertence. Tu és justo. Agora eu também conheço que tu és misericordioso, portanto, se compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Uou! Amém. Ô irmão, tu lembra daquela parábola que Jesus faz, do publicano e o fariseu que sobe no templo para orar? Vocês lembram dessa parábola? Aí Jesus fala assim, ó, o fariseu subiu e disse: Senhor, eu te agradeço porque não sou que nem esse publicano, pecador e tal. O publicano, quando foi orar, ele nem levantou a cabeça. Ele de cabeça baixa diz: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Se compadece de mim que sou pecador. Aí Jesus disse: quem foi que desceu da presença do Senhor, do templo justificado? O pecador. Porque ele chegou diante de Deus conhecedor do que ele merecia, do que lhe era devido, a punição. Por isso, ele não se vê nem digno de estar na presença de Deus, e ele recorre à bondade, à compaixão, à misericórdia de Deus. O que eu mereço é o teu castigo, mas eu lembro que o Senhor também é compassivo, tem misericórdia de mim. Não é diferente, né? Senhor, me perdoa, sabe como é que é? Eu já estou me arrependendo. Senhor, me perdoa, sabe como é que é? Já estou confessando. Então, a minha parte eu já estou cumprindo, me perdoa, agora é teu dever perdoar. É diferente de quem chega: Senhor, eu tenho te indignado com os meus pecados, e eu sei o que eu mereço. Eu mereço o teu castigo. É isso que eu mereço. Mas me perdoa. Me dá uma nova chance. Tem compaixão de mim, Senhor. Aleluia. É ou não é diferente? Porque desse segundo exemplo, essa pessoa, quando alcançar o perdão, ela vai sair da presença de Deus com o coração cheio de gratidão, cheio de vontade de retribuir tamanho amor. Sim ou não? Diferente daquele que vai sair assim, Deus fez o que ele devia fazer. Provavelmente vai voltar a pecar de novo. Provavelmente Deus sabe que ele não se arrependeu de verdade e ele não recebeu o perdão.
Duas passagens me chamam a atenção, mas eu vou ter que escolher por uma delas, quanto a essa misericórdia de Deus para com o pecador arrependido. Mesmo o pecador merecendo o castigo, e Deus, ao invés de agir com juízo, Ele age com misericórdia. Está em 1 Reis, capítulo de número 29. Perdão, capítulo de número 21. 1 Reis 21, versículo 20. Eu vou ter que pular alguns versículos por causa do tempo. Versículo 20 do capítulo 21 de 1 Reis está escrito: E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Aí vem a palavra de Deus por causa do pecado que Acabe cometeu. Pecado esse que ele tomou a vinha de Nabote. Eis que trarei mal sobre ti. É lógico, a vinha de Nabote foi tipo estopim, né? Mas ele cometeu outros atos de atrocidades, matando os profetas do Senhor, pervertendo o coração do povo, levando a idolatria a Israel. Então foram muitos os pecados de Acabe. Aqui foi tipo o estopim, e aí Deus manda o profeta anunciar a ele o juízo, o castigo devido pelos seus atos pecaminosos. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Olha o que a Bíblia diz acerca de Acabe. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incentivava. Não houve até Acabe um homem mais ímpio do que ele, mais pecaminoso, mais perverso. Por isso Deus está devidamente anunciando o juízo sobre ele, e o juízo foi tão pesado que não apenas ele sofreria, mas também os seus descendentes. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizera os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da possessão e diante dos filhos de Israel. Agora veja o 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Acabe era terrível. Acabe praticou pecados gravíssimos. Assassinou os homens de Deus. Tomou injustamente o que não era seu, usou da sua posição de rei para praticar abominações e levar outros a se distanciarem do Senhor. Mas quando anunciado o juízo de Deus, Acabe se arrependeu e demonstrou esse arrependimento, se humilhando, trocando as suas vestes reais por vestes de pano de saco,
andando como qualquer um e não como uma realeza. Ele buscou a misericórdia de Deus com o coração arrependido. E Deus, mesmo Acabe sendo quem era e tendo feito o que fez, Deus se compadeceu dele. Tremendo isso, né? Amém? No livro de Jonas, no capítulo 4, é tremendo porque o livro termina como uma pergunta. É uma pergunta para Jonas, mas é também uma pergunta para nós. Porque Deus se compadece de Nínive e não lhe julga e não lhe pune, porque Nínive, toda a cidade se arrependeu, e eram terríveis os ninivitas, terríveis. E aí Jonas fica indignado porque queria que Deus executasse o seu juízo. E ele pede inclusive a morte. Aí Deus faz nascer aquela baboreira, aquela planta, que num dia nasce, no outro morre, e o Jonas fica chateado. Aí Deus faz a seguinte pergunta a Jonas, que também é uma pergunta para nós. E na questão de Jonas, você está me ouvindo? Diga amém. É uma questão bem interessante, porque o Jonas, apesar de ser profeta, mas o Jonas não está livre de desfrutar, na verdade, todo ser humano, por causa da sua condição, da sua herança de pecado, desfruta da misericórdia divina. Mas sabe qual é o terrível? É que existem pessoas, assim como Jonas, que desfruta da misericórdia divina, mas não aceita que outros venham também desfrutar. Ele recebe a misericórdia de Deus na vida dele, mas não aceita que Deus seja misericordioso na vida de outrem. E acreditem, existem crentes assim. E é provável que esses crentes que não aceitam a misericórdia de Deus na vida de outro, é porque não entendem que já estão vivendo porque da misericórdia de Deus na sua vida. Não reconhece a misericórdia de Deus na sua vida. E aí pode estar agindo como aquele fariseu, e saindo da presença do Senhor sem ser aceito. Estão me entendendo? Isso aqui é muito importante. Senão, irmãos, a gente vai se tornar Jonas, que quer pregar e quer ver salvo só aquela pessoa que a gente acha que merece, ou que não é tão maldoso ou tão perverso. Quanto maior for o pecado, maior é a misericórdia. Onde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Transbordou, superabundou a graça do Senhor. Aleluia. Você entende isso, irmão? Amém. Jonas capítulo 4, versículo de número 10, versículo de número 11 diz: E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei, portanto eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você tem compaixão de uma planta que tu não fez nada por ela, e não consegue aceitar que eu tenha compaixão de seres humanos, que dada a sua ignorância,
andam tão erroneamente. Mas a gente está com o mundo virado mesmo, né? Tem gente que tem compaixão de animais, mas não tem compaixão de seres humanos. Está pior do que Jonas. Veja, o juízo sobre Acabe veio depois. Não trarei no tempo dele. Mas Deus tem que ser justo. Deus tem que executar o juízo. Como Deus pode ser misericordioso e não ser injusto? Deus resolve isso quando, na pessoa do seu Filho, Ele pune todos os nossos pecados. Quando Ele executa o juízo que é devido para nós, Ele executa em Jesus Cristo. Por isso se diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e por causa das feridas dele, nós fomos sarados. Em Jesus se manifesta a justiça de Deus. Em Jesus se manifesta a justiça de Deus, porque Ele executa o juízo devido, punindo os nossos pecados em Jesus. Mas também em Jesus nós somos feitos justificados. Somos declarados justos e somos justificados. Não existe mais o pagamento devido, porque já foi pago por Jesus Cristo. Aleluia! Deus pode agora executar, Deus pode agora ser misericordioso, porque a sua justiça foi satisfeita. É por isso, irmãos, que quando nós nos aproximamos do Pai, nós nos aproximamos em o nome de Jesus. Nós recorremos à misericórdia de Deus, o perdão, por causa da justiça já estabelecida em Jesus Cristo. Por isso a diferença daqueles que põem a fé em Jesus e daqueles que não põem. Os que põem a fé em Jesus, os seus pecados já foram nele punidos. Os que não põem a fé em Jesus, os seus pecados ainda estão sobre si, aguardando, portanto, a punição devida. Estão me entendendo? Eu vou repetir, a grande diferença daqueles que se convertem, entregam a sua vida a Jesus, portanto que colocam a sua fé na salvação que há em Jesus Cristo, nos méritos do sacrifício de Jesus, todos os seus pecados já foram punidos em Jesus. E logo ele é declarado justo, justificado, por causa da justiça de Cristo. Amém? Agora, quem não coloca a sua fé em Jesus, quem não lança os seus pecados aos pés de Jesus, quem não busca o socorro, a salvação em Jesus Cristo, os pecados dessa pessoa estão sobre ela. E esses pecados, me ouçam por favor, estão gritando diante de Deus. E a justiça de Deus está sendo cobrada. Como disse o salmista Davi, no versículo 11 do capítulo 7 do Salmo: Deus se indigna todos os dias. Por quê? Porque os pecados gritam, clamam. E a justiça de Deus o leva a retribuir devidamente. Mas Deus continua sendo misericordioso. Como? Dando oportunidade, tempo, usando a igreja para levar a mensagem de salvação. Por isso tu é boca de Deus, crente. Olha a importância da igreja. De forma que
todo ser humano, devido ao seu pecado, merece da parte de Deus o seu juízo, mas Deus está tendo misericórdia. Deus está tendo misericórdia. Deus está tendo misericórdia do teu parente que ainda não se converteu. Deus está tendo misericórdia dessa pessoa que você ama e ainda não converteu. E Deus está tendo misericórdia, querendo usar a tua vida para levar a luz e a salvação a esta pessoa, e você está de boca calada. Escute, a implicação de nós nos voltarmos para Deus e buscarmos, portanto, a sua misericórdia, que agora está acessível e é totalmente possível por causa da justificação que há em Jesus Cristo, é que Deus nos convida a sermos seus imitadores. Nós, que a Ele nos convertemos, nós que nele colocamos a nossa fé, a nossa confiança, que a Ele entregamos a nossa vida, nós somos convidados por Deus. Eu digo convidados, você já entende que esse convidado é, bem, se você quer andar comigo, você tem que ser como eu sou. Na verdade não é um convite. É muito mais do que isso. Queria ler com você num livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 36. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 36. Você achou? Enquanto você vai procurando aí, eu vou só colocar um texto para ratificar o que eu disse há pouco, sobre a justiça de Deus estabelecida por meio do sacrifício de Jesus. Romanos 3, 25 e 26 diz: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus nos tolerou os nossos pecados, foi paciente, tolerante, até que a justiça dele pudesse ser executada em Jesus Cristo, mediante o derramar do sangue de Jesus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Para que ele seja justo e justificador para aquele que tem fé em Jesus. A porta da misericórdia está aberta, irmão, visto que a justiça de Deus foi satisfeita. Amém? O jogo de luz aí, já ajeitaram? Eu acendo aqui? Lucas capítulo 6, 36 diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Mateus 5, 7 diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No 6,36 nós temos uma lei divina: sede misericordiosos, como é o vosso Pai. Quem tem o Pai Celestial como Pai, diga amém. Ele é misericordioso, sim ou não? Você tem que ser também. Em Mateus 5, 7, inclusive é condição para se alcançar a misericórdia.
só alcança misericórdia agora quem é misericordioso. E aqui nós temos um lado da misericórdia que se aplica em circunstância da vida. Nós ofendemos a Deus e merecemos o castigo, e Deus age com misericórdia, nos perdoando, não nos condenando ao inferno, pelo contrário, nos dando vida eterna. Vou repetir: nós ofendemos a Deus com os pecados, e Deus olha, quando nos arrependemos, olha o que Cristo passou, lembra de que puniu esses pecados em Jesus, e se abre para nos conceder perdão. Isso é misericórdia. Amém? Amém. Agora, como é que eu, que sou fruto da misericórdia de Deus, ofendido, pois quanto a Deus eu ofendo, mas ofendido, eu não quero ser misericordioso, liberando o ofensor de sua dívida e de sua ofensa para comigo. Como? Eu que recebo tanto da misericórdia divina, manifesta no seu perdão, eu tenho dificuldade de fazer o mesmo para com o meu próximo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Veja, no capítulo 18, Jesus trata sobre a prática do perdão. E na última parábola desse capítulo, que é a parábola do credor incompassivo, Jesus está dizendo que a misericórdia, ela se relaciona com o perdão. E que em muitas vezes, nós seremos misericordiosos quando estivermos perdoando. Em muitas vezes na nossa caminhada, na vida, nas nossas relações pessoais, o ser misericordioso vai se manifestar quando nós nos dispusermos a perdoar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Não esqueçam, sejam misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não esqueçam, bem-aventurado misericordioso, porque alcançará. Então vamos reforçar esse ensino. A fim de falar sobre isso, Jesus contou essa parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é um preço, é um valor impagável. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. 10.000 talentos é algo semelhante a 130.000 quilos de ouro, uma dívida impagável. Então um servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Sê paciente comigo e tudo pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, teve misericórdia. Mandou-o embora
e perdoou-lhe a dívida. Veja, compaixão e perdão se relacionam. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, um denário era equivalente ao salário, o salário de uma diária, o pagamento de uma diária. Então, 100 denários, 100 diárias, 3 meses, quase 3 meses e meio, estava pago. Amém? Contrário do outro, que era 130.800 quilos de ouro, não tinha como pagar. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. Só que tinha um que lhe devia, só que a dívida era perfeitamente pagável. 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Fez o mesmo que ele fez. Buscou a misericórdia. Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, preste atenção neste versículo que diz: vendo os seus companheiros. Irmãos, você está me ouvindo? Diga glória a Deus. O autor dos Hebreus diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunho. Se eu não estiver perto de você, se esses irmãos não estiverem perto de você, ainda assim você vai estar cercado de testemunho. Porque existem as testemunhas humanas e existem as testemunhas espirituais. Nós estamos sendo vistos 24 horas por testemunhas angelicais e testemunhas demoníacas. As testemunhas angelicais, sem eles falarem, o fato deles testemunharem já cobra de Deus a justiça devida. As testemunhas demoníacas, e esse é um dos trabalhos do diabo, é ser acusador. Ele prontamente, ele aponta: olha, está vendo o teu servo, a tua serva, que tu age com misericórdia para com ele, para com ela, mas ele não é. E ele cobra de Deus o que Deus é. Deus é justo juiz. Por isso, tem que retribuir cada um conforme as suas obras. Amém? Você entende isso? Você entende que mesmo que você se oculte, mesmo que você diga: não, eu já perdoei, mesmo que você tente se enganar ou enganar outros, mesmo que os outros não saibam, existem outras testemunhas que sabem. Esses conservos ficaram horrorizados. Como assim? Nós vimos como ele. Esses conservos mais parecem, né, na minha reflexão, com os anjos do Senhor. Quando vê a nossa atitude diante de tudo que nós temos recebido de Deus e temos agido de forma contrária, eles se espantam. Como assim? Nós vimos como ele foi perdoado, do que ele foi perdoado, e como assim ele trata este que lhe deve bem menos? E eles foram e contaram ao seu senhor, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo mau. Jesus disse: é bem-aventurado quem é misericordioso, e quem não é, servo mau. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Não devias tu fazer o mesmo?
E aí Jesus declara o que Deus espera de nós. O que eu faço por ti, eu espero que tu faça o mesmo pelo outro. Eu espero isso de ti. Josimar, eu espero isso de ti. Isso lhe é devido, Josimar. Não devias fazer o mesmo? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Foi por causa da misericórdia que o perdão foi dado. E aqui nós temos uma lição maravilhosa. Se nós olharmos para a misericórdia de Deus, entendermos a misericórdia de Deus, temos consciência do quanto nós somos tratados por essa misericórdia. Nós vamos nos inspirar em Deus e também no que é misericórdia, para estar pronto para perdoar. Veja que ser misericordioso facilita o processo do liberar perdão. Está aqui, está claro. Quando alguém é misericordioso, é compassivo, ele tem facilidade para perdoar. Indagando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos castigadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Então, já que você não foi compassivo, você não perdoou, então agora você também vai ter que pagar a sua dívida. Por quê? Quem for misericordioso alcançará, e quem não for, não tem misericórdia. Assim também, meu Pai celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. E eu quero destacar aqui também, para a gente finalizar, assim também meu Pai celeste vos fará. Se a gente não for capaz de perdoar, a gente também não está apto a receber o perdão. Se nós não agirmos com misericórdia, agirmos, portanto, com rigor, me é devido, vai ter que pagar, me ofendeu, vai ter retribuição. Da mesma forma, Deus vai nos retribuir conforme nós merecemos. A retribuição do pecado é morte, é juízo, é castigo. Outro detalhe que me chamou a atenção nesse texto é: se do íntimo não perdoardes a cada um o teu irmão, se do íntimo. Sabe aquela história de: pastor, já perdoei, mas eu tenho dificuldade com a pessoa, por isso eu prefiro ela no canto dela, eu no meu. Mas eu já perdoei. Já perdoei, pastor. Mas eu quero evitar a fadiga. Sim, Jaiminho. Por isso é a paz do Senhor, né? Não muita conversa, não quero intimidade. Se não perdoares o teu irmão do íntimo, ele chama de irmão. Não tem como não ter intimidade com aquele que é irmão. Coisa é um colega distante, outra coisa é irmão. Se do íntimo, se do coração, se não for verdade, se não partir do coração esse perdão, Deus vai saber, porque Ele esquadrinha os corações. Ele vê a atitude, o comportamento, as ações, Ele vê, mas Ele vê principalmente o que move
essas ações, o que inspira essa ação. E ele sabe se essa ação é falsa ou é verdadeira a partir do que ele conhece o coração. Do coração. Se do íntimo. Então possa ser que alguém diga: eu já perdoei, mas não perdoou do coração. E aí está impedida também de ser perdoada. Está impedida de receber misericórdia. E aí está definhando espiritualmente. Está morrendo espiritualmente. Por isso, a caminhada da fé não é uma caminhada de gozo, de alegria, de vida abundante, mas é algo pesado. É como se o fardo do pecado ainda não houvesse sido tirado. Foi, mas voltou-se a acumular por causa da falta de misericórdia, de perdão. Que libera, que era para liberar, e portanto não está sendo liberado. Vocês estão me entendendo? Se do íntimo, se do coração. É uma decisão. Pastor, como é que eu sei que eu perdoei, que eu agi com misericórdia, me compadeci e perdoei? Quando a lembrança do fato, mas não existe mais indignação. O fato, a dívida, a ofensa, lhe causou o que? Raiva. Quando você lembra, você não tem mais raiva. O que lhe causou tristeza, quando você lembra, você não tem mais tristeza. Lhe causou desconforto, sentimentos de ter sido traído, traída. Quando você lembra, não tem nenhum desses sentimentos, não tem nenhum desse desconforto. Essa é a prova genuína que foi de coração. Que o perdão foi liberado. E que a misericórdia foi exercida e que você agiu conforme Deus age para com você. Vocês estão me entendendo? Deus não nos daria essa palavra se nós não precisássemos a ouvir. Eu queria levar a essa reflexão. Queria te chamar para você sondar o teu coração. Pedir para o Espírito Santo lhe ajudar nesse caminho de reflexão. Senhor, será que eu não tenho dito que perdoei, mas na verdade, no íntimo, por causa dos sintomas, portanto da dor, da tristeza, da raiva, do desejo de retribuição, eu ainda não perdoei de verdade. É por isso que eu estou definhando, meu Deus. Me ajuda a perdoar. Sabe como é que Deus te ajuda a perdoar? Quem quer ouvir, diga amém. Ele te perdoando. Ele te lembrando como Ele te perdoou. Ele te lembrando o que Ele fez no seu filho, ao seu filho, para poder te perdoar. Você pode ficar de pé? Quem pode ficar de pé? Aleluia. Uma das maiores prisões que existe, prisões espirituais, onde oportunidade se dá para a infestação de demônios, se chama a prisão da falta de perdão. Quem não perdoa não é perdoado. E entra numa prisão. Entra ele e quem ele não perdoa. Portanto, quando alguém libera o perdão, age com misericórdia, ele está agindo primeiramente com ele mesmo. Está se libertando.
Ele está quebrando um jugo, ele está fechando portas de demônios. Isso é tão sério, irmão. É tão sério. Eu conheço testemunhos de pessoas que se manifestaram por causa da falta de perdão. O demônio manifestou na vida dela. Porque os demônios são atraídos pela podridão do pecado, o mau cheiro do pecado. E o pecado não sai de nós, não é removido de nós se a gente não perdoar, porque a gente não recebe perdão. O pecado volta a se acumular, a gente volta a ficar podre, fedorento, mal cheiroso novamente. Isso atrai os demônios, a gente se abre para os demônios e se fecha para Deus. Isso é muito sério. Por isso, meu convite nesta noite é que nós venhamos a refletir, Senhor, será que tem alguém, meu Deus? Será que tem alguém que eu preciso perdoar? Alguém que me pediu emprestado e está me enrolando? Eu estou com muita raiva dessa pessoa. A minha vontade é de amaldiçoar essa vida. Será, meu Deus, que as pessoas que exercem sobre minha autoridade me trataram do jeito que eu mirei, eu estou incomodado, eu estou chateado. E a minha vontade é que Deus punisse essa pessoa. Estou com raiva dela. Eita Deus! Irmão, não é só na relação entre irmãos na fé, não. Com pessoas de fora também. Espírito Santo nos ajuda, nos lembra, Senhor, nos lembra. Nos lembra como está escrito, acho que é em Lucas que ele disse, quando orardes, ao lembrar que alguém te deve, perdoa-lhe, aleluia, perdoa-lhe, aleluia, perdoa-lhe. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, nos lembra, porque isso está te incomodando, Senhor, isso está te incomodando, Senhor, isso está te indignando, Senhor. É isso que lhe apaga. Isso é uma das coisas que Ele apaga, Senhor, em nossas vidas. É o que Ele afasta de nós. Senhor, nos ajuda, nos mostra se caiu no esquecimento, mas é algo que precisa ser resolvido e tratado, porque esquecido está, mas não está morto, esquecido está, mas não está resolvido, esquecido está, mas não está fora, ainda está dentro, como uma ferida, como um câncer espiritual. Ajuda-nos, Espírito Santo, nos mostra, e por tua palavra, e por ti, nós, Senhor, nós nos renderemos, nós praticaremos conforme a tua palavra, nós viveremos conforme a tua palavra, nós agiremos conforme o teu coração, conforme a tua vontade, aleluia. E esta é uma escolha, é uma decisão. Eu resolvo tomar, eu resolvo ser imitador do meu Cristo Jesus, eu resolvo ser imitador de meu Pai Celestial, eu resolvo ser compassivo, misericordioso, como Ele é para comigo.
eu serei para com os outros, como Ele é para comigo, eu serei para com o meu próximo. Oh Espírito de Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, a manter firme esse posicionamento, a manter firme esta palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E conforme os corações são liberados, ao liberar perdão, traz um renovo, traz uma cura, traz uma restauração, traz um levantar, traz nova vida, vida abundante, vida com alegria, com gozo, vida, vida, vida. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, conforme o perdão é liberado, Senhor, arranca toda a podridão, arranca toda a podridão, sara a ferida, sara esta ferida, arranca, Senhor, arranca, arranca, tira toda a imundície, os pecados acumulados, e o bom perfume de Cristo volte a fazer parte desta vida, aleluia. E o bom perfume de Cristo volte a fazer parte desta vida, em lugar do mau cheiro e da podridão do pecado. Esta vida, portanto, essas ações, essas orações, essas canções, este serviço, volte a subir a presença de Deus, chegar às narinas de Deus com aroma suave, agradável ao Senhor. Aleluia! Aleluia, se o Espírito de Deus tem lhe tocado.